Olá, amigos do canal Videira Espírita. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da obra Há 2000 anos, ditado pelo Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade a esta leitura que tanto aprendizado tem trazido a nós. Que sejam todos, então, muito bem-vindos, independente do momento em que irão assistir a esta gravação, e que possamos usufruir todos juntos das mensagens, do aprendizado que este livro tem trazido a todos nós. E para que possamos trazer para a nossa ambiência adequada para esse estudo, leremos uma página do livro Vinha de Luz, também da autoria espiritual de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Então vamos à mensagem número 12, intitulada Padrão. O versículo destacado por Emmanuel está em Atos, capítulo 11, versículo 24, e diz assim: Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Vamos ler então as considerações trazidas por Emmanuel. Alcançar o título de sacerdote, em obediência a meros preceitos do mundo, não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta, ou intérprete, não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbices, sejam dificuldades, de relevo. Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do além e transmiti-las a outrem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Barnabé, o grande cooperador do Mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia, mas para imantar corações em Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Elevados por esta bela página de Emmanuel, vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez, buscando conhecimento, o aprendizado, diante da narrativa trazida pelo teu servo Emmanuel, onde relata sua existência com a identidade do senador Publio Lentulus. A cada semana que passa, em que nos aprofundamos no estudo,
trazemos para nós imensos conhecimentos para que possamos trazer também para a nossa vida diária, para que nos erros cometidos pelo nosso personagem principal possamos aprender e a vigiar os nossos próprios atos. Que possamos contar com a tua presença e dos bons espíritos e o nosso querido companheiro anjo guardião, para que nosso entendimento possa receber com clareza os ensinamentos de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos, vamos fazer, como de costume, um pequeno retrocesso, né, para o nosso último encontro, o nosso último estudo, para nos situarmos na história e darmos prosseguimento a ela na noite, no dia, na manhã, na tarde de hoje. Então, nós encontramos Públio informando Lívia de que ia sair para uma longa viagem a trabalho, uma demorada viagem a trabalho, e realmente ele sai, a deixando só, passando a ela, a Lívia, a tutela da filha, e exigindo dela, vamos dizer em nosso português, modos, né, para que ele pudesse se ausentar a trabalho. E vemos que em Tiberíades, quando ele chega a Tiberíades, Sulpício Tarquínios o vê chegar e toma conhecimento das viagens que ele está dando início. Ele que estava também em Tiberíades para uma missão junto a Herodes. Só que ele se esquiva de mostrar-se, né, de aparecer para Públio Lentulus. Então, ele fica à sombra para que Públio não o veja, e chegando em Jerusalém, vai logo contar para Pilatos. E Pilatos fica curioso para saber as razões que levam o senador a fazer estas viagens. E ficou, então, logo se deu conta de que se Públio Lentulus estava em viagem pela província, com certeza sua esposa Lívia estava só. Eu já vou antecipadamente me desculpar, que hoje eu estou com um pouco de tosse. Então, de vez em quando, ela vem e fica impossível, não é, evitar. Mas eu tenho aqui o nosso bom copo de água para me ajudar. Mas eu já me desculpo antecipadamente. Então, nós temos Sulpício, né, contando a Pilatos sobre a viagem de Públio Lentulus, e vemos o interesse de Pilatos ao saber que Lívia, então, está só. E já começa a fazer planos de ir até Cafarnaum para ir de encontro a Lívia. E combina, então, com Sulpício, que ele vai na frente, antecipadamente, vai até a casa do senador e comunica a Lívia de que a tal data, né, ele estará presente e vai querer encontrá-la. E Sulpício, então, aproveita e divide com Pilatos o desejo que ele tem pela serva Ana, a serva que trabalha junto a Lívia, né? E ele assim faz, ele vai então para Cafarnaum e vai à casa do senador, pede para ser atendido por Ana, Ana o recebe, ele explica que está ali para falar com Lívia, mas se declara. E se declara de uma forma abusada, não é? De uma forma indigna,
a serva Ana, que se choca com a forma como ele chega nessa investida sobre ela, né? E mostrando seus sentimentos e as suas pretensões. Ela o impele, né? E diz que vai chamar Lívia para conversar com ele e refuta, né? Então, as intenções dele junto a ela, que ela não é a mulher que ele pensa que ela é. E vai, então, sai empalidecida até, né? E vai à presença de Lívia, informa da presença do Lictor, e então, surpresa com a presença dele no palácio, ela na mansão, não é? Ela vai até a presença dele. E ele, então, comunica que Pilatos virá na data marcada para estar com ela. E ela, indignada com isso, ela diz a ele, comunica que o marido está em viagem e, quando em viagem, ninguém é recebido naquela casa, né? E o indica o caminho da saída, muito educadamente, né? E Sulpício se surpreende, né? Com a reação dela, com a atitude dela, mas segue, né? Vai embora e conversa com um dos soldados de segurança da casa, e que era seu amigo, né? Seu conhecido, os tempos que trabalhou lá, e fala com ele sobre as intenções dele com Ana e pede que o informe de todos os passos de Ana, né? E quando finalmente Lívia chega à intimidade do lar, encontra com Ana, né, as duas trocam confidências pela primeira vez. Ana conta o que Sulpício foi capaz de fazer há poucos instantes, e Ana conta todo o martírio que ela vinha vivendo desde Roma, desde Jerusalém, né, com as investidas de Pilatos. E conta também dos problemas que está tendo com o esposo. E ela, então, se vê numa situação delicada, porque ela não vê uma maneira de contar ao marido o que está se passando sem que ele pense que ela tem culpa em alguma coisa que ela realmente não fez. Então, após muitas conversas, Ana sugere que elas, então, viajem para Samaria, que possam ir para a casa do tio de Ana, né, o ancião Simeão, e ficarem lá. E programam tudo. A Lívia comunica o mordomo, né, da casa sobre a intenção, né, a viagem que farão, e que não usarão de nenhum luxo nem nada. Eles querem sair mesmo sozinhas, sem nenhum empregado, sem nenhum escravo a acompanhar, sem nenhum protetor. Então, no dia aprazado, elas viajam numa pequena caravana, Lívia, Flávia, né, a filha, Ana e um parente idoso de Ana. E vão. E daí são recebidos, depois de alguns dias, são recebidos em Siquém pelo ancião, né? E daí chegam lá, são muito bem acolhidas, né? E já estão lá 5 dias, e quando elas chegam, veem que Simeão transformou a frente da casa num lugar para pregações. Então, ele construiu uma cruz, né, grande, e colocou uma mesa de madeira com os bancos, onde as pessoas sentavam para ouvir as pregações que ele fazia. E estando lá já há 5 dias, elas assistem nesse dia uma pregação de Simeão, muito, muito tocado, lembrando como foram os últimos momentos do martírio do Mestre quando crucificado, porque ele estava lá, presente, né? Ele e Ana assistiram de perto, né?
e acompanhou, então, todo esse martírio muito de perto e ouviu quando o mestre disse, né, para perdoa-lhes, meu pai, porque eles não sabem o que fazem. E nesse momento, então, nós encerramos o nosso estudo, que hoje vamos retomar, né? E para quem tem esta edição de há 2000 anos, a página em que nós vamos retomar é a 146. No terceiro parágrafo. Isso, terceiro parágrafo da página 146. Então, nós paramos quando Simeão relata, né, as palavras de Jesus: perdoa-lhes, meu pai, porque não sabem o que fazem. E continua a narrativa de Emmanuel. O velho Simeão tinha a voz embargada de lágrimas ao evocar aquelas lembranças, enquanto a assembleia se comovia profundamente com a narrativa. Outros irmãos da comunidade tomaram a palavra, descansando o ancião dos seus esforços. Um deles, porém, contrariamente aos temas versados naquele dia, exclamou com surpresa para todos os circunstantes: meus irmãos, antes de nos retirarmos, lembremos que o Messias repetia sempre aos seus discípulos a necessidade da vigilância e da oração, porque os lobos rondam, neste mundo, o rebanho das ovelhas. Simeão ouviu a advertência e pôs-se em atitude de profunda meditação, de olhos fitos na grande cruz que se elevava a poucos metros do seu banco humilde. Ao cabo de alguns minutos de espontânea concentração, tinha os olhos transbordando de lágrimas, fixos no madeiro tosco, como se no seu topo vagasse alguma visão desconhecida de quanto os observavam. Depois, encerrando as preleções da tarde, falou comovido: filhos, não é sem justo motivo que o nosso irmão se refere hoje ao ensino da vigilância e da prece. Alguma coisa que não sei definir fala-me ao coração que o instante do nosso testemunho está muito próximo. Temos aqui, então, o pressentimento. Vejo com a minha vista espiritual que a nossa cruz está hoje iluminada, anunciando, talvez, o glorioso minuto dos nossos sacrifícios. Meus pobres olhos se enchem de pranto, porque entre as claridades do madeiro ouço uma voz suave que me penetra os ouvidos numa entonação branda e amiga, exclamando: Simeão, ensina ao teu rebanho a lição da renúncia e da humildade. Com o exemplo da tua dedicação e do teu próprio sacrifício, ora e vigia, porque não está longe o instante ditoso da tua entrada no reino, mas preserva as ovelhas do teu aprisco das arremetidas tenebrosas dos lobos famulentos de impiedade, soltos na terra, ao longo dos caminhos, de todos os caminhos, consciente, porém, de que, se a cada um se dará segundo as suas próprias obras, os maus terão igualmente seu dia de lição e castigo, de conformidade com os próprios erros. Então, nós vemos aqui neste parágrafo, nessa narrativa, um sinal, que a gente pode perceber aqui, um sinal da espiritualização do Simeão. Ele está mais conectado ao mundo espiritual, né? Tanto que ele ouve, né? Os pobres olhos se enchem de pranto, que ele está sensibilizado, mais sensível do que o normal. Né? Ouve vozes, ouço uma voz suave que me penetra os ouvidos, quer dizer, esse contato com o mundo espiritual. As experiências são vívidas. Né? Ele sente com clareza a presença da espiritualidade.
Ele está com seus sentidos aguçados, né? Essas premonições, esses pressentimentos. E aqui ele tem essa mensagem, então, de que é chegada a hora do sacrifício, quer dizer, da sua desencarnação. É chegada a hora dele. Né? Então, ora e vigia, porque não está longe o instante ditoso. Então, a entrada dele no reino será ditosa, né? Será feliz, será um momento feliz. Mas, aqui um conselho, né, de que a voz lhe deu: preserva as ovelhas do teu aprisco. Então, quem são as ovelhas naquele momento, né, que estão sobre a tutela dele? Ana, Lívia, Flávia, né, a pequena Flávia. Dos lobos, protege-as dos lobos famulentos, né, desses algozes que são Pilatos, Sulpício, né, de quem elas estão fugindo, que estão soltos na terra. Então, ele está aqui num momento inspirado. Né? E vamos continuar, então, aqui a narrativa de Emmanuel. O velho samaritano tinha o rosto lavado em lágrimas, mas doce serenidade irradiava do seu olhar carinhoso e compassivo, demonstrando-lhe as energias inquebrantáveis e valorosas. Foi então que, alçando as mãos emagrecidas e longas ao firmamento, no qual brilhavam já as primeiras estrelas, dirigiu-se a Jesus em prece ardente. Senhor, perdoai nossas fraquezas e vacilações nas lutas da vida humana, na qual os nossos sentimentos são bem precários e miseráveis. Abençoai nosso esforço de cada dia e relevai as nossas faltas. Se algum de nós, que aqui nos reunimos, vem à vossa presença com o coração saturado de pensamentos que não sejam os do bem e do amor que nos ensinastes. E se chegada é a hora dos sacrifícios, auxiliai-nos com a vossa misericórdia infinita, a fim de que não vacilemos em nossa fé, nos dolorosos momentos do testemunho. Então, temos aqui Simeão pedindo forças, pedindo ajuda ao alto para esse momento que ele sabe que está por chegar, o momento, a hora do sacrifício. E segue a narrativa. A oração comovedora assinalou o fim da reunião, dispersando-se os assistentes que regressavam impressionados às suas choupanas humildes e pobres. O ancião, todavia, conseguiu repousar muito pouco naquela noite. Tomado de preocupação por Lívia e pela sobrinha, que o haviam cientificado das graves ocorrências que as levaram a solicitar a sua proteção. Então, elas confidenciaram com Simeão os reais motivos da presença delas ali. Figurava-se-lhe que apelos carinhosos do mundo invisível lhe enchiam o espírito de ansiedade indefinível e de singulares impressões, que lhe não era possível alijar, que não lhe era possível tirar do raciocínio para os necessários minutos de repouso. Contudo, ao passo que ocorriam esses fatos no vale de Siquém, voltemos a Cafarnaum, onde, na mesma tarde, chegara o governador com grande aparato. No burburinho das festanças numerosas, organizadas pelos prepostos de Herodes Antipas, o primeiro pensamento do viajante ilustre não nos pode ser olvidado. Sulpício, porém, após palestrar longamente com seu amigo Otávio, nas proximidades da residência do senador, onde foi posto ao corrente de todos os fatos, voltou a informá-lo de que ambas as presas cobiçadas haviam fugido como aves viajoras para os bosques da Samaria. O governador surpreendeu-se com a resistência daquela mulher,
Tão acostumado estava ele às conquistas fáceis, admirando-lhe intimamente o nobre heroísmo e pensando que, afinal, constituía atitude injustificável da sua parte tal obstinação no assédio, mesmo porque não lhe faltariam mulheres tentadoras e formosas, desejosas de captarem a sua estima no caminho da sua alta posição social da Palestina. Então, diante dessa situação, ele se viu desencorajado a prosseguir, né? Ele não precisava ficar se dedicando tão obstinadamente a essa conquista, se ela não queria. Então, ele tinha acesso, né, a tantas outras mulheres, sem essa necessidade de ficar insistindo e buscando. Aqui ele já estava desistindo, já não queria mais. Ao mesmo tempo que dava curso a esses pensamentos, o espírito perverso do Lictor, né, de Sulpício, antegozando a trabalhosa conquista da sua vítima, murmurava-lhe ao ouvido: Senhor governador, se consentires, irei a Samaria da Judéia informar-me do assunto. Eu vou botar um mapa, mais uma vez aqui, para que nós possamos nos localizar. Nós estamos lá, na primeira seta ao norte, Cafarnaum, né, e ele está sugerindo ir a Samaria, em Sequém. Daqui, não é, de Cafarnaum, ao vale de Siquém, deve mediar pouco mais de 30 milhas, o que vem a ser um salto para os nossos cavalos. Levaria comigo 6 soldados, bastando esses homens para manter a ordem em qualquer lugar destas paragens. Aqui, Pilatos responde: Sulpício, por mim, não vejo mais necessidade de semelhantes providências, exclamou Pilatos, resignado. Mas agora, explicou Lictor com interesse, se não é por vós, deve ser por mim, porque me sinto escravizado a uma mulher que devo possuir de qualquer maneira. Sou eu agora que vos pede, humildemente, a concessão dessas providências, acentuou ele desesperado, olha só, no auge dos seus pensamentos impuros. Era puro desejo, não é? Está bem, murmurou Pilatos com displicência, como quem faz um favor a servo de confiança. Concedo-te o que me pedes. Acho que o amor de um romano deve superar qualquer afeição dos escravos neste país. Podes partir, levando contigo os elementos da tua amizade, sem te esqueceres, porém, de que devemos regressar a Nazaré de hoje a 3 dias. Não te bastarão 2 dias para esse cometimento? Mas, continuou o Lictor maliciosamente, e se houver alguma resistência? Para isso, levas os teus homens, autorizando-te eu a tomar as iniciativas necessárias aos teus propósitos. Em qualquer missão, jamais te esqueças prestar aos patrícios os favores da nossa consideração, mas aos que não o sejam, faze a justiça do nosso domínio e da nossa força implacáveis. Naquela mesma noite, Sulpício Tarquínios escolheu os homens de mais confiança e, pela madrugada, 7 cavaleiros audaciosos puseram-se a caminho, trocando os jinetes fogosos nas paradas mais importantes em demanda de Samaria. O Lictor encaminhava-se para a sua aventura, como quem segue para o desconhecido, com o propósito firme de atingir os fins sem cogitar dos meios. Turbilhonavam-lhe no cérebro pensamentos condenáveis, afogando o coração inquieto e louco numa onda de anseios criminosos e indefiníveis. Então, a gente pode ver nesse desejo todo de Sulpício as mesmas características, não é, que víamos nas de Pilatos, quando estava com o pensamento fixo em conquistar, em ter aquela mulher, em ter Lívia. Ele está da mesma forma, né, agindo da mesma forma, o pensamento, aquela monoideia de querer, que ele deseja aquela mulher. Voltando, todavia, nossa atenção para a casa humilde do vale, vamos encontrar Simeão
em grandes atividades naquela manhã inolvidável de sua vida. Após o almoço frugal, organizadas todas as suas anotações e pergaminhos, depois de mais de 1 hora de meditação e preces fervorosas, e quando o sol anunciava a claridade do meio-dia, reuniu as hóspedes, falando-lhes gravemente: Filhas, a visão de meus pobres olhos em nossas preces de ontem representa uma séria advertência para o meu coração. Ainda esta noite e hoje, durante o dia, tenho ouvido apelos suaves que me chamam e, sem explicar a justa razão deles, tenho o íntimo saturado de branda serenidade, na suposição de que não deve tardar muito a minha ida para o reino. Quer dizer, ele está ainda nesse sentimento, ele está percebendo, ele está tocado pela espiritualidade, não é? Ele está tendo essas sensações de que é chegada a hora dele ir para o reino. Continua Simeão. Algo, porém, me fala ao espírito que ainda não soou a hora da vossa partida, e considerando o ensinamento do nosso mestre de bondade e misericórdia sobre os lobos e as ovelhas, devo resguardar-vos de qualquer perigo. É por isso que vos peço acompanhar-me. Assim dizendo, o respeitável ancião pôs-se de pé e, caminhando para o seu casebre, deslocou blocos de pedra de uma abertura na parede empedrada, exclamando imperativamente na sua serena simplicidade: Entremos. Mas meu tio, obtemporou Ana com certa estranheza, serão necessárias tais providências? Filha, nunca discutas o conselho daqueles que envelheceram no trabalho e no sofrimento. O dia de hoje é decisivo e Jesus não me poderia enganar o coração. Então, está aqui mais, aquela intuição. Ele está seguindo a sua intuição, fazendo o que sua intuição o indica fazer. Mas será possível então que o mestre nos vá privar de vossa presença carinhosa e consoladora? Exclamava a pobre rapariga, banhada em pranto, enquanto Lívia os acompanhava sensibilizada, trazendo pela mão a filha estremecida. Sim, para nós, revidou Simeão com serena coragem, mirando o azul do céu. Deve existir uma só vontade, que é a de Deus. Cumpra-se, pois, nos escravos os desígnios do Senhor. Uma demonstração imensa de fé. Não é? Nestes comenos, penetraram os quatro, numa galeria que, à distância de poucos metros, ia dar num modesto refúgio talhado em pedras rústicas, afirmando o ancião em tom solene. Há mais de 20 anos não abro este subterrâneo a pessoa alguma. Recordações sagradas de minha esposa fizeram-me encerrá-lo para sempre, como o túmulo de minhas ilusões mais queridas. Mas hoje, de manhã, o reabri resolutamente, retirei os tropeços do caminho, coloquei aqui os apetrechos necessários ao descanso de um dia, pensando na vossa segurança até a noite. Este abrigo está oculto nas rochas que, junto das oliveiras, fazem o ornamento do nosso recanto de orações. E, não obstante parecer abafado, o ambiente recebe o ar puro e fresco do vale, como a nossa própria casa. Ficai aqui tranquilas. Alguma coisa me diz ao coração que estamos atravessando horas decisivas. Trouxe o alimento preciso para as 3 durante as horas da tarde. E caso eu não volte até a noitinha, já sabem como devem remover a porta empedrada que dá para o meu quarto. Daqui ouvem-se os rumores das cercanias, o que vos possibilitará a compreensão de qualquer perigo. E mais ninguém conhece este refúgio? Perguntou Ana ansiosa. Ninguém, a não ser Deus e os meus filhos ausentes. Lívia, profundamente comovida,
Ergueu então a voz do seu sincero agradecimento. Simeão, disse ela, eu que conheço a têmpera do inimigo, justifico os vossos temores. Jamais esquecerei vosso gesto paternal, salvando-me do verdugo impiedoso e implacável. Senhora, não agradeçais a mim, que nada valho. Agradeçamos a Jesus os seus alvitres preciosos no momento amargo das nossas provas. Arrancando uma pequena cruz de madeira tosca das dobras da túnica humilde, entregou à esposa do senador, exclamando com voz serena: só Deus conhece o minuto que se aproxima, e esta hora pode assinalar os derradeiros momentos do nosso convívio na terra. Se assim for, guardai esta cruz como recordação de um servo humilde. Ela traduz a gratidão do meu espírito sincero. Como Lívia e Ana começassem a chorar com as suas palavras comovedoras, continuou o ancião com voz pausada. Não choreis, se este minuto constitui um instante supremo. Se Jesus nos chama ao seu trabalho, uns antes dos outros, lembremo-nos de que, um dia, nos reuniremos todos nas luzes cariciosas do seu reino de amor e misericórdia, onde todos os aflitos hão de ser consolados. E como se o seu espírito estivesse na plena contemplação de outras esferas, cujas claridades o enchessem de intuições divinatórias, prosseguiu, dirigindo-se a Lívia, comovidamente. Estejamos confiantes na província divina. Caso meu testemunho esteja previsto para breves horas, confio-vos a minha pobre Ana, como vos entregaria minha recordação mais querida. Depois que abracei as lições do Messias, todos os filhos do meu sangue me desampararam, sem me compreenderem os propósitos mais santos do coração. Ana, porém, apesar da sua juventude, entendeu comigo o doce crucificado de Jerusalém. Quanto a ti, Ana, disse, pousando a destra na fronte da sobrinha, ama a tua patroa como se fosses a mais humilde das suas escravas. Nesse instante, porém, um ruído mais forte penetrou no recinto, como se um barulho incompreensível proviesse das rochas, parecendo mais um tropel de numerosos cavalos que se iam aproximando. O ancião fez um gesto de despedida, enquanto Lívia e Ana se ajoelharam diante da sua figura austera e carinhosa, ambas entre lágrimas. Tomaram-lhe as mãos encarquilhadas que cobriam de beijos afetuosos. Estão ali tendo um momento angustiante e triste de despedida. Num relance, Simeão transpôs a pequena galeria, reajustando as pedras na parede com o máximo cuidado. Em poucos minutos, abria as portas da casa humilde e generosa a Sulpício Tarquínias e seus companheiros, compreendendo, afinal, que as advertências de Jesus, no silêncio de suas orações fervorosas, não haviam falhado. O lictor dirigiu-lhe a palavra sem qualquer cerimônia, fazendo o possível para eliminar a impressão que lhe causava a majestosa aparência do ancião, com seus olhos altivos e serenos e as longas barbas encanecidas. Meu velho, exclamou desabridamente, por intermédio de teus conhecidos, já sei que te chamas Simeão, e igualmente que hospedas aqui uma nobre senhora de Cafarnaum, a sua serva de confiança. Venho da parte das mais altas autoridades para falar particularmente com essas senhoras, na maior intimidade possível. Falou, então, ele do alto de sua arrogância, não é? Enganai-vos, Lictor, murmurou Simeão com humildade. De fato, a esposa do senador Lentulus passou por essas paragens, todavia,
Apenas pela circunstância de se fazer acompanhar por uma de minhas sobrinhas netas, deu-me a honra de repousar nesta casa algumas horas. Mas deve saber onde se encontram neste momento. Não posso dizê-lo. Ignoras, porventura? Sempre entendi, replicou o ancião corajosamente, que devo ignorar todas as coisas que venham a ser conhecidas para o mal de meus semelhantes. Isso é outra coisa, redarguiu Sulpício encolerizado, como um mentiroso de quem se descobrisse os pensamentos mais secretos. Quer dizer, então, que me ocultas o paradeiro dessas mulheres por simples capricho de tua velhice caduca? Não é isso. Conhecendo que no mundo somos todos irmãos, sinto-me do dever de amparar os mais fracos contra a perversidade dos mais fortes. Mas eu não as procuro para fazer mal algum e chamo-te a atenção para essas insinuações insultuosas que merecem a punição da justiça. Lictor, revidou Simeão com grande serenidade. Se podeis enganar os homens, não enganais a Deus com os vossos sentimentos inconfessáveis e impuros. Sei dos propósitos que vos trazem a estes sítios e lamento a vossa impulsividade criminosa. Vossa consciência está obscurecida por pensamentos delituosos e impuros, mas todo momento é um ensejo de redenção que Deus nos concede na sua infinita bondade. Voltai atrás da insídia que vos trouxe e ide noutros caminhos, porque assim como o homem deve salvar-se pelo bem que pratica, pode também morrer pelo fogo devastador das paixões que o arrastam aos crimes mais hediondos. Velho infame! Exclamou Sulpício Tarquínios, rubro de cólera, enquanto os soldados observavam, admirados, a serena coragem do valoroso ancião da Samaria. Bem me disseram teus vizinhos, ao me informarem a teu respeito, que és o maior feiticeiro destas paragens. Adivinho maldito, como ousas afrontar deste modo os mandatários do império, quando te posso pulverizar com uma simples palavra? Com que direitos escarneces do poder? Com o direito das verdades de Deus, que nos mandam amar o próximo como a nós mesmos. Se sois prepostos de um império que outra lei não possui, além da violência impiedosa na execução de todos os crimes, sinto que estou subordinado a um poder mais soberano do que o vosso, cheio de misericórdia e bondade. Esse poder e esse império são de Deus, cuja justiça misericordiosa está acima dos homens e das nações. Compreendendo-lhe a coragem e a energia moral inquebrantáveis, o lictor, embora fremente de ódio, revidou em tom fingido. Está bem, mas eu não vim aqui para conhecer as tuas bruxarias e o teu fanatismo religioso. De uma vez por todas, queres ou não prestar-me as informações precisas acerca das tuas hóspedas? Não posso, replicou Simeão corajosamente. Minha palavra é uma só. Então prendei-o, disse, dirigindo-se aos seus auxiliares, pálido de cólera ao se ver derrotado naquele duelo de palavras. O velho cristão da Samaria foi submetido aos primeiros vexames por parte dos soldados, entregando-se, porém, sem a mínima resistência. Aos primeiros golpes de espada, exclamou Sulpício sarcasticamente. Então, onde se encontram as forças do teu Deus, que te não defende? Seu império é assim tão precário? Por que não te socorrem os poderes celestiais, eliminando-nos com a morte em teu benefício? Uma gargalhada geral seguiu-se a essas palavras, partida dos soldados que acompanhavam gostosamente os ímpetos criminosos do seu chefe. Simeão, todavia, tinha as energias preparadas para o testemunho da sua fé ardente e sincera. De mãos amarradas, pôde ainda revidar com a serenidade habitual. Lictor, ainda que eu fosse um homem poderoso como o teu César,
nunca ergueria a voz para ordenar a morte de quem quer que fosse a face da terra. Sou dos que negam o próprio direito da chamada legítima defesa, porque está escrito na lei que não matarás, sem nenhuma cláusula que autorize o homem a eliminar o seu irmão, nessa ou naquela circunstância. Toda a nossa defesa neste mundo está em Deus, porque só Ele é o Criador de toda a vida e somente Ele pode pôr a dispor de nossos destinos. Sulpício experimentou o apogeu do seu ódio em face daquela coragem indomável e esclarecida, e avançando para um dos prepostos, exclamou enraivecido: Mércio, toma tua conta este velho imbecil e feiticeiro. Guarda-o com atenção e não te descuides. Caso tente fugir, mete-lhe o chanfalho. O venerável ancião, consciente de que atravessava suas horas supremas, encarou o agressor com heróica humildade. Sulpício e os companheiros invadiram-lhe a casa e o quintal, expulsando-lhe uma velha serva a palavrões e pedradas. No seu quarto encontraram as anotações evangélicas e os pergaminhos amarelecidos, além de pequenas lembranças que guardava em memória dos seus afetos mais queridos. Aqui vamos lembrar que Simeão anotava, fazia suas anotações todas nos pergaminhos, né? Todos os objetos de suas recordações mais sagradas foram trazidos à sua presença e foram quebrados sem piedade. Perante seus olhos serenos e bons, dilaceraram-se as túnicas e papiros antigos, entre sarcasmos e ironias revoltantes. Terminada a devassa, o lictor, de mãos nas costas, examinando intimamente a melhor maneira de arrancar-lhe a desejada confissão sobre o paradeiro de suas vítimas, andou pelas adjacências mais de 2 horas, voltando à mesma sala onde o interpelou novamente. Simeão, disse ele com interesse, satisfaze os meus desejos e te concederei a liberdade. Por esse preço, toda a liberdade que me seria penosa. Deve preferir-se a morte a transigir com o mal, respondeu o ancião com a mesma coragem. Sulpício Tarquínios rilhou os dentes de fúria, ao mesmo tempo que gritava possesso. Miserável, saberei arrancar-te a confissão necessária. Isso dizendo, encarou fixamente o enorme cruzeiro que se levantava a poucos metros da porta e, como se houvesse escolhido o melhor instrumento de martírio para arrancar-lhe a revelação desejada, dirigiu-se aos soldados em voz soturna. Amarremo-lo à cruz, como o mestre das suas feitiçarias. Recordando-se dos grandes momentos do Calvário, o ancião deixou-se levar sem nenhuma relutância, agradecendo intimamente a Jesus pelo seu aviso providencial, a tempo de salvar das mãos do inimigo aquelas que considerava como filhas muito amadas. Num ápice, os soldados o amarraram na base do pesado madeiro, sem que a vítima demonstrasse um único gesto de resistência. Avizinhava-se o crepúsculo, e Simeão recordou que horas antes sofria o Senhor com mais intensidade. Em prece ardente, suplicou ao Pai celestial ânimo e resignação para o angustioso transe. Aqui nós vemos, então, a fé, a consciência do que estava acontecendo, não é? E, em momento algum, Simeão pediu a Jesus, ao Mestre, que o livrasse daquele martírio. Mas não, ele pediu ânimo e resignação para suportar aquilo tudo. Lembrou-se dos filhos ausentes, rogando a Jesus que os acolhesse no manto de sua infinita misericórdia. Foi nesse ínterim que, amarrado à base da cruz pelos braços, pelo tronco e pelas pernas,
viu que se aproximavam alguns dos companheiros de suas preces habituais para as reuniões do crepúsculo, os quais foram logo detidos pelos soldados e pelo chefe implacável. Inquiridos quanto ao ancião que ali se encontrava, com o dorso seminu para os tormentos do açoite, todos, sem exceção de um só, alegaram não conhecê-lo. Esse detalhe remete a algo conhecido. Mais que os ataques dos impiedosos romanos, semelhante ingratidão doeu-lhe fundo no espírito generoso e sincero, como se envenenado espinho lhe penetrasse o coração. Todavia, recompôs imediatamente as suas energias espirituais e, contemplando o alto, murmurou baixinho numa prece ansiosa e ardente. Também vós, Senhor, fostes abandonado. Éreis o Cordeiro de Deus, inocente e puro, e sofreste as dores mais amargas, experimentando o fel das traições mais penosas. Não seja, pois, o vosso servo mísero e pecador, que renegue os martírios purificadores do testemunho. A essa hora, já o recinto se encontrava repleto de pessoas de conformidade com as determinações de Sulpício, deveriam permanecer nos bancos grosseiros, dispostos em semicírculo, de modo a assistirem à cena selvagem, a título de escarmento, para que quantos vissem o desobedecer à justiça, quantos viessem a desobedecer à justiça do império. O primeiro soldado, a ordem do chefe, iniciou o flagício, iniciou o ultraje. Todavia, da terceira vez que as suas mãos brandiam as extremas tiras de couro, na execranda tortura, sem que o ancião deixasse escapar o mais ligeiro gemido, parou subitamente, exclamando para Tarquínios em voz baixa e em tom discreto: Senhor Lictor, do alto do madeiro há uma luz que paralisa os meus esforços. E colerizado, mandou Sulpício que um novo elemento substituísse. Mas o mesmo se repetiu com seus algozes chamados ao trabalho sinistro. Foi então que, desesperado de ódio incompreensível, tomou Sulpício dos açoites, brandindo-os ele mesmo no corpo da vítima, que se contorcia em sofrimentos angustiosos. E nós vamos encerrar o nosso estudo aqui, deixando a continuidade desse relato para nosso próximo encontro. E hoje, lembrando que é o nosso último encontro do ano de 2023, eu gostaria de encerrar com uma mensagem. Essa mensagem está no livro Fonte de Paz. São diversos autores, psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem de Emmanuel. Ela fala do Natal do Cristo e diz assim: a sabedoria da vida situou o Natal de Jesus à frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Projetam-se anualmente sobre a Terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-os a alma em silêncio à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Não mais o estábulo simples, mas o nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Santas alegrias nos procuram a alma em todos os campos do idealismo evangélico. Natural o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada, entretanto,
Não podemos olvidar o trabalho renovador a que o Natal nos convida, cada ano. Não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal. É o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou. É a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes, ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante, através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio do amemo-nos uns aos outros. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro renova a alegria, o segundo reforma a responsabilidade. Comecemos oferecendo a ele 5 minutos de pensamento e atividade, e a breve tempo, a breve espaço, nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa vontade para com as criaturas, nas bases da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Então, que na data do Dia da Fraternidade Universal que se aproxima, nós possamos renovar os nossos votos de trabalhar na seara de Jesus, divulgando a sua obra, o seu Evangelho, divulgando as leis de Deus e trazendo para nós a busca incessante da nossa reforma interior. E tudo quanto pedires na oração, crendo, recebereis. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, encerramos hoje mais um encontro em que nos aprofundamos no estudo da obra de seu servo, Emmanuel. Agradecemos a oportunidade de levarmos para o nosso íntimo as lições aqui trazidas. Que possamos estar sempre aqui, dando continuidade ao nosso estudo, aprimorando a nossa existência, aprimorando esta oportunidade reencarnatória, dando a ela o devido valor. Que possamos progredir, Senhor, tendo sempre a Tua luz a iluminar o nosso caminho, que nos levará, com certeza, ao nosso Pai Celestial. Abençoe a todos os nossos lares. Abençoe o ano que se aproxima, que possamos, a cada dia, renovar o nosso entendimento, renovar a nossa paz, a nossa fé em Ti e no Pai, que nos deu a vida. Que assim possa ser. Graças ao Pai. Então, ficamos aqui, desejando a todos muita paz.